Bom dia, buscador da verdade. Existe um axioma hermético milenar que você provavelmente já ouviu: o universo é mental. Nós repetimos essas palavras quase como um mantra, mas será que realmente compreendemos a mecânica prática por trás delas? Sabia que a forma como você reage a um simples desconforto físico pode ser a chave para desvelar o maior poder da sua consciência? Hoje, nós vamos explorar um mistério prático da mente, em como o foco e a atenção têm o poder real de vitalizar ou desintegrar a dor e o sofrimento. Mais do que isso, vamos entender como pequenas disciplinas voluntárias funcionam como uma verdadeira academia para a alma, preparando o nosso ego, o nosso eu superior para governar o corpo físico com soberania absoluta. Se você busca o verdadeiro autodomínio e quer aprender a blindar a sua energia diante das provas da matéria, fique comigo até o final deste estudo. Parte 1: A lei da vitalização pelo pensamento. Para a tradição oculta, o pensamento não é algo abstrato ou uma mera reação química do cérebro. O pensamento é uma força motriz sutil, composta de matéria real dos planos superiores. E existe uma lei mecânica inevitável na natureza: lá onde está a sua atenção, ali está a sua energia. Imagine que o seu foco mental funciona exatamente como uma lente de aumento sob o sol. Se você deixa a lente parada sobre uma folha seca, o calor concentra-se tanto que a folha entra em combustão. O mesmo acontece quando sentimos um incômodo físico, uma dor ou um mal-estar. Quando paramos tudo para valorizar aquela dor, quando reclamamos dela, quando ligamos para alguém apenas para falar sobre o quanto estamos sofrendo, o que estamos fazendo de verdade? Estamos direcionando o holofote da nossa consciência direto para a ferida. Estamos enviando matéria mental e astral para aquela região, alimentando, densificando e cristalizando a vibração do sofrimento. A dor, que poderia ser apenas um sinal elétrico passageiro do corpo, um aviso para um ponto que precisa de cuidado, ganha uma sobrevida porque nós a alimentamos com o combustível da nossa atenção, e quanto mais atenção colocamos ali, mais força damos para o sintoma. O caminho da maestria ensina justamente o oposto: dê ao corpo o cuidado físico necessário, mas retire dele o alimento mental. Não confunda isso com repressão ou negação orgulhosa. Trata-se de polarização. Em vez de vibrar na frequência da doença, escolha fixar a mente na saúde e na bem-aventurança original do ser. Parte 2: A Academia da Vontade e o exemplo prático do jejum. Mas como treinar a mente para ter essa força? Como impedir que o automatismo do corpo governe os nossos pensamentos? A resposta está no treino voluntário. E aqui, cabe um exemplo prático extraordinário que ilustra perfeitamente essa mecânica e a experiência do jejum. Quando decidimos jejuar por um período determinado, é absolutamente natural que, a certa altura, o estômago comece a reclamar. Surge aquela sensação física de vazio, um incômodo que, para a mente destreinada, beira a dor. A pessoa comum, imediatamente identificada com o corpo, desespera-se e diz: eu estou morrendo de fome. Ela se torna a própria fome. No entanto, se você decide aplicar o autodomínio, algo muda.
Você olha para aquele incômodo e percebe que isso é apenas uma reação biológica previsível e passageira. Eu sei que meu corpo está seguro. Portanto, eu escolho não dar energia a essa sensação. Você ignora o alerta dramático do estômago e mantém o foco nas suas tarefas, na sua meta. E o que acontece? Incrivelmente, a sensação passa, e você cumpre o seu objetivo. Com o tempo e a repetição, você consegue estender esse período com facilidade. Mas o que você ganhou ali não foi apenas resistência física, você ganhou musculatura mental. Você aprendeu a separar a sensação da reação. Essa é a grande preparação. Quando uma dor involuntária ou uma prova física real se apresentar na sua vida, você não será pego desarmado. Você aplicará exatamente o mesmo mecanismo aprendido no jejum. Essa pessoa, treinada nas pequenas renúncias voluntárias, passará pela grande tempestade com uma estabilidade infinitamente maior do que alguém que sempre foi escravo dos caprichos do corpo. Parte 3: A alquimia interna e a blindagem da palavra. A partir desse entendimento, nossa postura diante do mundo exterior e das outras pessoas precisa mudar. A palavra falada é um decreto no plano da manifestação. Por isso, quando o mundo nos questiona sobre como estamos, a resposta do iniciado deve ser firme: tudo está ótimo, graças a Deus. Isso não é uma máscara de falsa positividade. É uma blindagem fluídica. Ao afirmar a saúde e a gratidão, você impede que o outro sintonize na frequência da piedade, da pena ou da preocupação, energias densas que, se emitidas em sua direção, pesariam ainda mais sobre a sua aura. Você sela o seu campo vibratório. Mas e se interiormente o meu corpo ainda estiver se sentindo pesado, você pode perguntar. É aí que entra a alquimia interna. Em vez de lutar contra o peso, eleve a sua mente ao plano abstrato e faça um movimento de profunda sabedoria. No primeiro, agradeça sinceramente por aquela prova e, em seguida, peça entendimento do que você precisa fazer diante dela. No momento em que você agradece, a dor deixa de ser um carrasco ou um castigo, ela passa a ser um mestre, um portal de evolução. E ao pedir entendimento sobre o que fazer, você abre um canal direto com a sua intuição, buscando a atitude correta para transmutar aquela situação. Quando a alma compreende o propósito do limite e sabe como agir, a prova se cumpre e o sofrimento perde a razão de existir. Parte 4: E a postura do observador no plano físico. É claro que vivemos no plano denso, e o veículo físico às vezes necessita de reparos técnicos. Precisamos ir ao médico. Mas repare em um fenômeno curioso: você já percebeu como, muitas vezes, os sintomas parecem aumentar ou reativar justamente quando estamos no consultório descrevendo-os? Isso acontece porque, para relatar o problema, somos obrigados a resgatar e detalhar o incômodo na tela mental, reacendendo o foco de energia sutil ali. Biologicamente, o cérebro abre as comportas nervosas e aumenta a sensibilidade daquela região.
Como resolver isso? Aplicando a desidentificação por através da técnica da terceira pessoa. Ao consultar um profissional, adote a postura de um engenheiro relatando o defeito de uma máquina, ou de um cientista analisando um experimento. Você pode introduzir a conversa de forma muito natural e técnica, dizendo: Doutor, para eu não me fixar psicologicamente no sintoma, eu gosto de analisar meu corpo de fora, como um observador. Então, examinando este veículo, o diagnóstico que o corpo apresenta no momento é uma reação na região X, ou então fale simplesmente assim: Doutor, os sintomas do meu corpo são. Dessa forma, você entrega as informações exatas que o médico precisa para trabalhar no plano físico, mas mantém a sua mente, o seu eu real, perfeitamente protegido, intocado e desidentificado do problema. Conclusão: dominar a si mesmo é compreender que o corpo é o seu instrumento, o seu veículo nesta jornada na matéria, mas ele jamais será o seu mestre. Eduque a sua vontade nas pequenas coisas. Retire a atenção do que adoece e polarize a sua consciência na corrente infinita da vida, da saúde e da sabedoria. Você é o observador silencioso, o ego imperecível que habita o templo da carne. Que a sua semana seja repleta de saúde, discernimento e profunda bem-aventurança. Muita paz, e até o nosso próximo estudo.